Muito bem, amigos, graças a Deus, estamos de volta nesta força e nesta fé, firmes e fortes, determinados a ver você que me assiste agora, vencendo. É exatamente isso. A vontade de Deus é que você vença, é que você prevaleça, né? O próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão, jamais. É como disse também o profeta, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Então você tem que se apegar a essas palavras. A palavra de Deus, ela é muito poderosa. A palavra de Deus, ela é muito forte, né? É a nossa arma. É a espada de dois gumes. Corta dos dois lados. A palavra de Deus, foi com a palavra que o nosso Senhor Jesus venceu o diabo, né? Na tentação do deserto. E é com essa palavra que você também há de vencer as lutas, os problemas, as dificuldades, as aflições, vencer tudo, né? Deus quer que você vença tudo. As batalhas, as aflições, tribulações, a miséria, o desemprego, tudo. Você tem condições de vencer tudo. Mas você tem que se cuidar, né? Aqui em 1 Coríntios 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Que coisa linda, gente. Isso é muito lindo. Ele fala assim, olha, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei um fundamento como um prudente construtor. Você sabia que, você que está me vendo agora, você é um construtor da sua vida. É lógico, né? Tem construtor que ele é prudente, como Paulo, prudente construtor. E tem construtor que ele não é prudente, né? Ele não é inteligente. A Bíblia chama esse tipo de pessoas de nécios. São os nécios, né? Tem os prudentes e tem os nécios. O prudente, ele lança um fundamento como um construtor prudente. E ele, nesse versículo, ele fala assim, ó, o outro edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica. Quer dizer, a responsabilidade é uma coisa assim muito pessoal, né? Você lança ali o fundamento, né? Os alicerces, como um prudente construtor, e vê a forma que você está se edificando, né? Trazendo para o lado espiritual, você não apenas tem que ser um construtor prudente, né? Construir sua casa sobre a rocha, né? Jesus até fala sobre isso. Que o que ouve a palavra de Deus e pratica, ele compara como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha.
é o construtor prudente, né? Mas o insensato, né, o que ouve a palavra de Deus e não pratica, ele é comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Qual a segurança que tem? Construir sobre areia. Construir sem a base, né? Sem o alicerce. Não vai ser uma coisa edificada. Vai ser uma coisa que qualquer vendaval, a pessoa, ela cai. Qualquer vento forte, né? Jesus até fala, ele fala a mesma lista de quem constrói a casa na rocha é a mesma lista daquele que constrói a casa na areia. Soprar os ventos, encher os rios, deram com ímpeto sobre aquela casa, mas não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Ali foi um construtor prudente. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato, construiu a casa na areia, e sopraram os ventos, encheram os rios, veio a tempestade, deram com ímpeto sobre aquela casa e ela desabou, né? Sendo grande a sua ruína. Então, isso é muito forte, meu amigo. É muito forte, muito forte, muito forte. A ruína, ela fica grande quando você constrói a casa na areia, né? O bom mesmo é você construir a sua casa sobre a rocha, né? Como disse Paulo, né? Ser um prudente construtor. Coisa linda. É isso que você tem que ser. Você tem que ser um construtor prudente. Prudente, né? Ser um construtor prudente para poder edificar a casa sobre a rocha, né? A casa tem que estar sobre a rocha, né? Para que então ela venha aguentar o vento forte, né? Porque o vento é muito forte. Você já imaginou? O vento forte que vem, a enchente que vem, e a sua casa está na areia? E aí? Como é que vai ser? Você não vai ter estrutura, sua casa não vai ter estrutura. Eu não sei se você já reparou, quando tem aquelas chuvas, né, fortes, em alguns estados, a gente costuma ver, tem casa que ela é arrastada inteira. Então, qual é a impressão que você tem? Aquela casa não tinha alicerce. Ela não tinha alicerce. Quando ela tem alicerce, ela fica ali firme. O único dano que tem são dos móveis, né? Que não pode molhar. Madeira não aguenta água. Colchão não aguenta água. Televisão, geladeira, não aguenta. Imagine aí, a geladeira está lá debaixo d'água, fogão debaixo d'água, não aguenta. Os danos são materiais, mas quando a casa está sobre a rocha, ela permanece ali, ó. Depois a pessoa volta lá e vê, fica aquela marca, né? Puxa, olha até onde a água foi, mas a casa está ali. Porque fora construída sobre a rocha. Esse é o segredo. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Quando a sua casa espiritual, quando você tem essa preocupação
de construir a sua casa sobre a rocha, como um construtor prudente. Você tem que ser um construtor prudente. Cada pessoa que busca Deus, você que está me assistindo agora, eu não sei qual é a sua religião, também para mim não importa qual é a sua religião. O que importa para mim é dizer para você o seguinte: se você é aquele construtor prudente, o construtor prudente que está construindo a sua base espiritual, está na rocha. A sua vida está na rocha, né? Tá firmado na rocha. Você não é aquela pessoa fogo de palha, não. Você tem base, a sua vida tem base. O alicerce seu é Jesus, né? Às vezes a pessoa pergunta: ei, fulano, como é que tá? A pessoa responde: na rocha firme, que é Jesus. A gente tem que estar na rocha. A nossa casa não pode estar construída sobre areia. Não tem segurança nenhuma. A construção vai ser até mais rápida quem constrói na areia. A que constrói na rocha vai até demorar mais. Mas também quando vier o vento forte, a tempestade, furacão, quando vier a enchente, a que foi construída na areia, ela vai sair inteirinha assim, ó, levada pelas águas. Não tem jeito. O segredo é construir a casa sobre a rocha. É você ser um prudente construtor. É você edificar a sua vida. A sua vida tem que estar edificada. Afinal de contas, meus amigos, nós estamos no final dos tempos, né? O Senhor Jesus está à porta. E a tendência daqui para frente é as coisas piorarem, né? Tudo que não presta nesse mundo, a tendência é aumentar. Vai aumentar cada dia que passa, cada semana, cada mês, cada ano que passa. Você deve estar percebendo isso. Você pode ser até um ateu. Não importa a sua religião. Até um ateu, se ele olhar para o mundo, se ele olhar para o ser humano, cada dia o ser humano está de mal a pior. Né? Está de mal a pior. Normalmente a gente ouve frases assim: poxa, já não tem mais o tipo de pessoas como antigamente tinha. Né? Não tem. Como antigamente, não tem mais. Né? Hoje é raro você encontrar até uma pessoa educada, uma pessoa equilibrada. Hoje você encontra mais até pessoas estudadas, formadas, mas que são estúpidas, são grossas, são ignorantes, gostam de maltratar, gostam de pisar. Né? Porque essas coisas a gente adquire na criação, não é numa faculdade não. Né? A gente adquire na criação e também numa vida com Deus. É você ter um espírito manso, é você ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa tranquila. Né? Aí, meu irmão, a tendência é você ser cada vez mais abençoado. Então pense nisso. Texto de hoje, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como um construtor prudente. O outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. É muito forte isso aqui, ó. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo. Todavia o fogo será consumido através do fogo. Profundo isso aqui.
Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que ele edificou, esse receberá galardão. Interessante isso aqui, esse versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Quer dizer, se a pessoa, se a obra de alguém que construiu sobre a rocha, né, permanecer ali, lógico que vai permanecer, esse receberá galardão. Aquele que construiu na rocha, aquele que edificou na rocha e que foi um prudente construtor, né? As idas na igreja foi para isso, para ele ouvir uma palavra e ficar cada vez mais edificado na rocha. É isso que a gente aprende com Deus. Não olhar para os homens, né? Não olhe para o homem. Olhe sempre para Jesus. Sempre para Jesus. Esse é o segredo para você nunca se desviar, nunca abandonar a fé. É você olhar para Jesus. Você ficar olhando para o homem, então você vai se decepcionar, você vai se entristecer, você vai terminar se afastando, você vai terminar ficando vacinado contra o Evangelho, que não tem nada a ver com a falha dos homens. O Evangelho é uma coisa maravilhosa, né? Jesus, ele falou assim, ó, crede no Evangelho e serás salvo. Quando você crê no Evangelho, que é a palavra de Jesus, você é salvo. Entendeu? O Evangelho, como diz lá em Romanos, o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Deixa eu achar aqui, está aqui pertinho. Romanos, é muito forte isso aqui. Ele fala, não me envergonho do Evangelho. Olha que coisa linda. Ó. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Que coisa maravilhosa, coisa profunda. Quer dizer, não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é bênção. O Evangelho é salvação. O Evangelho de verdade é milagre, é conversão, é salvação. O Evangelho do Senhor Jesus não tem nada a ver com o defeito dos homens, porque os homens são falhos, são cheios de defeitos. Chegue perto aí do seu televisor, do seu celular, do seu computador. Meu Deus, abençoa teu povo, Pai. Me dá essa bênção, me dá essa graça de ver o teu povo edificado sobre a rocha, de ver o teu povo firme. Senhor, que o teu povo, cada um deles, seja um prudente construtor, que venha construir a sua vida espiritual sobre a rocha, a ponto de aguentar o vendaval, aguentar o furacão, a tempestade, a enchente, o vento forte, que o teu povo aguente firme na rocha até a vinda do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Meus amigos, chegamos ao final de mais um Seminário da Fé. Se inscreva no canal, gente, tem sido tão bom. Se inscreva no canal todos os dias, às 5 da tarde. Nós estamos no Seminário da Fé, sempre com uma mensagem para te abençoar, para te levantar, para edificar a sua vida, para que você não viva atrás de bênçãos, mas que você seja a própria bênção. Se inscreva hoje, não deixe de passar de hoje. Um forte abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.